Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada no local onde vivem e quase metade da população não conta com o serviço de esgoto. O marco legal do saneamento básico, que permite privatizar a prestação dos serviços, está pronto. Mas, junto com a ampliação desses serviços, uma parcela da sociedade civil pretende garantir a recuperação e manutenção dos mananciais de água pelas empresas que vierem a explorar o serviço. Para nos falar sobre essa proposta e a importância dela para o desenvolvimento do Brasil, vamos conversar com Guilherme Queco, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Guilherme, muito obrigada, bem-vindo ao Agenda Econômica. Olá, Antônia, eu que agradeço em nome do Instituto Democracia e Sustentabilidade o convite aí da TV Senado, nessa oportunidade tão importante de debater o setor de saneamento básico e como a gente olhar para o futuro rumo ao que a gente costuma chamar de segurança hídrica, que, como você mesma já colocou na sua abertura, tem um potencial enorme, inclusive do ponto de vista econômico. Guilherme, a gente tem aí, teve vários anos de discussões em torno da privatização dos serviços, né? Da possibilidade de privatizar o serviço de prestação, de fornecimento de água e esgoto em todo o país. A lei foi aprovada em 2020. Explica para a gente como é que é essa inclusão, como é que a gente pode ter uma inclusão de segurança hídrica, garantia de fornecimento de água, junto com esse processo de privatização. Perfeito, Antônia. Em primeiro lugar, eu costumo sempre explicar e deixar bem claro que quando a gente olha para o setor de saneamento básico, a prestação dos serviços é simplesmente uma das etapas que compõem um conjunto mais amplo de determinações, inclusive de políticas públicas. Então, esse é um esclarecimento importante. A prestação ela é quase que o final da linha. Tem toda uma história antes dessa etapa, que é o planejamento dessa política pública, em termos simples, e além do planejamento, o planejamento tem que dizer onde nós estamos, quais as nossas metas futuras, como que a gente quer chegar nessas metas, sob quais condições. Isso que é planejamento. Além do planejamento, como esse setor de saneamento básico, a gente costuma chamar, é um monopólio natural, então você que está nos vendo aí, que está na sua residência, você não tem a possibilidade entre escolher o cano do prestador A ou B. Por isso que é um monopólio natural. E a decorrência dessa situação é que é um setor regulado. E por isso a importância muito grande das agências reguladoras. A agência reguladora é a figura do Estado gerando o incentivo correto para o prestador. E é aí que a gente chega na prestação. E usando uma figura de linguagem que eu costumo utilizar bastante, é a regulação que coloca a cenoura na direção correta, para que aquele prestador, independente se público ou privado, se remunere da forma adequada, tenha a sua sustentabilidade financeira e econômica garantida, mas que faça isso numa conjunção de fatores, onde ele consiga se remunerar, mas o interesse público, a universalização do acesso e a gestão sustentável das águas estejam juntos nesse objetivo. E é aí que nós podemos chegar e explicar para quem está nos acompanhando aí na TV Senado o que é segurança hídrica de fato. E aqui o Instituto Democracia e Sustentabilidade apresenta uma crítica muito grande. Normalmente, tanto os nossos tomadores de decisão quanto os operadores desse serviço costumam apresentar a ideia de segurança hídrica como a pura e simplesmente a garantia da oferta d'água. Então, se está chegando água na sua indústria, se está chegando água na sua residência, a segurança hídrica estaria, por hipótese, garantida. No nosso entendimento, isso é um modelo completamente fadado ao insucesso. Especialmente porque, vejam só, o setor de saneamento básico, além de no Brasil ser o segundo que mais utiliza água, ele tem como matéria-prima a água. Então, pode parecer para quem está nos ouvindo ou fazendo essa primeira reflexão conosco sobre saneamento básico, pode parecer até irracional falar isso, mas, no nosso entendimento, esse setor é um dos poucos setores econômicos onde a matéria-prima não está no centro da sua operação, no centro da sua lógica. E é aí que a gente quer aterrissar o conceito de segurança hídrica para as coisas muito práticas. Não é só garantia da oferta d'água. Portanto, temos de incorporar outros elementos. Quais são eles? Você está dizendo,
Guilherme, só um pouquinho. O que você está dizendo é que o serviço dele é entregar água. Só que ele tem que ter água para entregar. O que vocês estão pensando é nesse anterior a entregar a água. Como ter a água para entregar, é isso? Exatamente. Garantir essa geração de água, garantir a existência dessa água. Tem várias condições para que aquela água exista em quantidade e qualidade adequada, e eu já vou chegar aí. Mas a nossa crítica é, inclusive, de que essas empresas não devem e não deveriam ser vendedoras de água. Elas devem ser empresas de saneamento básico, e, portanto, devem entregar um serviço de qualidade e buscando sempre a universalização do acesso. Segurança hídrica, portanto, sim, temos de olhar para a oferta de água, sem dúvida nenhuma, mas temos de olhar também para a demanda de água, por exemplo. Como é que nós incentivamos os consumidores a usar água de forma mais racional? Como é que nós incentivamos os próprios prestadores de saneamento básico a utilizar a água de forma mais racional? Como é que nós protegemos as nossas fontes de água, como você bem nos lembrou? Como é que a gente usa a água de forma mais racional? Aí estamos falando de reuso de água. A gente não precisa de água potável para todas as finalidades. Vários processos industriais, por exemplo, poderiam usar água não potável. Reaproveitamento de água de chuva. Então, aqui eu estou colocando alguns exemplos práticos do que é que compõe essa agenda estratégica de segurança hídrica. E você tocou num ponto muito importante. Uma das composições dessa equação um pouco complexa, cheia de fatores, é exatamente olhar o que nós chamamos do cano para trás, né? Se nós estamos falando com o setor de saneamento básico, e essa é uma das críticas que nós apresentamos, no nosso entendimento, hoje ele funciona da lógica do cano para frente. Então, tudo que é captação para frente é problema do setor de saneamento básico. Todo o para trás ainda não faz parte da lógica de operação. E a gente tem uma necessidade imperiosa de incluir isso, mas não são só problemas. A gente tem uma série de oportunidades que podem surgir a partir disso, e as experiências nacionais e internacionais que nós temos nesse sentido indicam de que os resultados são muito positivos, seja do ponto de vista social, ambiental e econômico, inclusive. Sim, porque, Guilherme, o marco do regulatório do saneamento básico, ele que agora a gente pode dizer que a votação está completa, porque agora só a lei, os vetos foram votados, está tudo já feito, só falta agora a regulamentação específica pelo Poder Executivo, ele já trata um pouco dessa questão dos mananciais. Antônia, na minha leitura, trata, mas de forma ainda bastante superficial. Então, o novo marco legal, ele aperfeiçoa uma série de dispositivos. Acho que tem alguns avanços, como, por exemplo, ter um padrão nacional de normas de regulação. Então, como é que nós criamos os melhores incentivos para os prestadores? Isso a Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico passa a ter, com a nova legislação, uma competência de editar essas normas de referência. Então, esse é um dos exemplos de avanço e que, inclusive, a partir do qual nós podemos incluir a preocupação com os mananciais. Mas, na letra da lei, não há grandes avanços em mudar esse paradigma do setor, em mudar esse racional. De certa forma, ela repete esse modelo que é de captar água, tratar e vender. Esse cuidado, esse elemento de cuidado com a água ainda é colocado de forma bastante superficial. É claro, a gente precisa ter clareza de que a letra da lei não resolve tudo. Seria muito bem-vindo que ela tivesse alguma diretriz para incorporar essa preocupação, mas, como eu disse, é algo ainda bastante superficial e que, portanto, nós precisamos trabalhar muito para trabalhar a partir da lei. E a regulação, por exemplo, é uma dessas janelas de oportunidade para que nós trabalhemos. Entendi. O IDS, quer dizer, é um instituto que a sede é São Paulo, e vocês já têm uma proposta nesse sentido e estão apresentando para o governo de São Paulo. Deixa eu só contextualizar. O que está acontecendo aqui em São Paulo agora, em março e abril de 2021, é a revisão da tarifa da Sabesp. O que está acontecendo aqui é uma janela de oportunidade a partir da revisão da tarifa, que é, notadamente, o preço, a forma como a Sabesp se remunera prestando o seu serviço. Esse processo é conduzido pela agência reguladora. Então, eu já havia explicado aqui no começo, é a agência reguladora que define o preço, que nós chamamos a tarifa.
que no caso de São Paulo e no caso da Sabesp, é a Arcesp, a agência reguladora vinculada ao governo estadual aqui de São Paulo. E esse é um trabalho que está sendo realizado pelo IDS junto com a TNC, a The Nature Conservancy, aqui no Brasil, e nós, mais do que identificar uma janela de oportunidade, nós identificamos uma necessidade imperiosa de aproveitar esse momento e incluir, já que é um momento de revisão, quer dizer, você se aprofunda em todas as questões que a tarifa tem. Então, aqui nesse debate que está acontecendo em São Paulo, entra tarifa social, tarifa de esgoto, tarifa para usuários industriais, enfim, entra uma série de questões. Mas a nossa proposta e a nossa colaboração, mais do que tudo, com a agência reguladora, é para a construção e inclusão de um programa estruturante de proteção dessas áreas de manancial. O que isso quer dizer na prática? É a regulação colocando a cenoura, como eu havia falado, na direção correta, induzindo, incentivando e viabilizando recursos, inclusive, a partir da tarifa, para que o setor de saneamento básico execute ações de cuidado com essas áreas de manancial, que são as áreas produtoras de água. Você mesma lembrou aqui, a quem está nos acompanhando no começo, há uma série de condições para que aquela água, naqueles reservatórios ou naqueles rios, para que aquela água exista em quantidade e qualidade adequada. E essas condições precisam ser garantidas. E é aí que entra o programa de mananciais, que a gente pode aprofundar aqui, se isso for possível. Sim, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho disso. Então, esse programa de mananciais, ele visa o quê? E a empresa que hoje fornece água, ela vai ter que se responsabilizar por essa qualidade, pela recuperação desses mananciais, mas então ela vai cobrar. E se ela vai cobrar, a tarifa vai aumentar? Quer dizer, como é que funciona todo esse sistema aí? Em primeiro lugar, então, quando nós falamos de incluir esse programa de manancial pela via da regulação, em primeiro lugar, nós estamos falando em viabilizar investimentos para essas áreas a partir da tarifa cobrada dos usuários, tarifa de água e esgoto. Um dado objetivo para contextualizar quem está nos ouvindo. A tarifa de água e esgoto é, de longe, a principal fonte de investimentos em água e esgoto no Brasil. Dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Regional, se nós pegarmos uma série histórica dos últimos 20 anos, e isso está disponível para quem quiser acessar no chamado SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, esses dados indicam que 80% dos investimentos em água e esgoto no Brasil nos últimos 20 anos foram pagos pela tarifa. Então, é um instrumento fundamental e central se a gente quer pensar em alguma mudança estruturante. Então, de fato, nós estamos... Deixa eu só fazer um parênteses. Isso significa, então, que a tarifa, ela remunera a empresa, dá lucro e ela investe e ainda dá lucro? A tarifa é cobrada hoje. Exatamente. Inclusive, paga os empréstimos que essas empresas fazem, as que são melhores classificadas, por exemplo, como a Sabesp, empréstimos que pegam, inclusive, fora do Brasil. Então, a tarifa é fundamental. Ela tem uma pujança econômica que nós não podemos desconsiderar. Então, o primeiro passo é, de fato, incluir na composição desse cálculo, mas com várias delicadezas e cuidados. Em primeiro lugar, nós não estamos falando pura e simplesmente de uma inclusão de um valor em que o usuário paga e não sabe para onde está sendo direcionado esse recurso. A proposta que o IDS e a TNC estão apresentando, à luz das melhores referências nacionais e internacionais, é de que haja uma governança muito transparente, onde o usuário saiba exatamente quanto ele está pagando, qual é a finalidade, como é que ele acompanha esses investimentos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí a gente pode falar quais são os investimentos que nós estamos falando. Primeiro tipo de investimento nessas áreas de manancial. Sem dúvida, a ciência mais refinada indica de que há uma relação muito positiva entre floresta e água. A devida cobertura vegetal nessas áreas de manancial, ela auxilia e muito na segurança hídrica. Então, a gente tem uma regularidade de vazão. O que isso quer dizer? As cheias e as mínimas são mais controladas. Então, para quem opera aquela água, tem uma segurança e uma previsibilidade maior. A água infiltra no solo e chega com uma qualidade muito melhor naquele manancial. A gente evita a erosão e, portanto, o prejuízo à qualidade daquela água. Então, tem uma série de benefícios.
quais são dois esclarecimentos importantes, porque normalmente quando nós apresentamos esse tipo de ideia, costumamos receber a crítica de que isso é ideia de ambientalista, de quem gosta de abraçar a árvore, e não é isso. Há muita ciência que embasa esse tipo de argumento. Então, estamos falando, sim, em cobertura vegetal, priorizando. A ciência também nos ajuda a identificar qual seria o investimento mais cirúrgico, como é que nós identificamos as áreas prioritárias para aumento de cobertura florestal. Esse é um tipo de investimento. Mas, dentro de um programa de manancial, nós podemos gerar um círculo virtuoso com outros desdobramentos. Por exemplo, para o setor agrícola. Normalmente, essas áreas, é claro que isso depende muito da região, mas os mananciais estão normalmente em territórios rurais, portanto, com atividade rural. Como é que nós incentivamos esses agricultores a terem um menor manejo da água, um melhor manejo do solo, com incentivos financeiros, com apoio técnico, incentivando para que aqueles que aderirem ao programa façam uma transição para modelos produtivos mais sustentáveis? Tudo isso poderia ser viabilizado dentro de um programa de manancial. Então, esse é o círculo virtuoso, além de incentivar turismo ecológico, enfim. E, de novo, nós estamos falando isso com base nas melhores experiências nacionais e internacionais. E aqui eu gostaria de trazer uma, simplesmente, que é muito ilustrativa e, para quem estuda essa questão, é bastante reconhecida. Na década de 90, a empresa de saneamento do município de Nova York tinha de fazer a seguinte escolha: gastar algo em torno de 6 bilhões de dólares para construir uma nova estação de tratamento que fosse capaz de despoluir a água que estava chegando cada vez mais poluída, ou investir 500 milhões de dólares num programa de manancial para proteger o manancial que estava distante a 200 quilômetros, está distante a 200 quilômetros de Nova York. Naquela ocasião, na década de 90, eles fizeram a escolha pelo segundo caminho, o caminho da infraestrutura verde, do investimento em soluções baseadas na natureza. Investiram um valor muito menor, muito mais módico, e os resultados são observáveis, estão aí. Portanto, avançaram em direção à segurança hídrica com esse cuidado para as áreas de manancial. Atacaram a origem do problema e não ficaram remediando. Entendi. Eu queria mostrar, você está falando dos diversos usos também da água, eu gostaria de apresentar até para o nosso telespectador ter uma ideia de como é que a gente usa a água no Brasil, para onde vai a água, né, que a gente tem disponível aí, porque é bastante interessante. Quando a gente fala na empresa prestadora de serviço de água e esgoto, a gente pensa em cidade. Né? Quando a gente pensa em questão de mananciais de água, em preservação, a gente pensa nos mananciais que abastecem as cidades. Mas as cidades são, na verdade, não são os maiores consumidores. Né? Tem o campo, e eu vou pedir a Bruna para colocar esse gráfico na tela cheia que a gente está aqui, que é bastante interessante porque ele mostra que, na verdade, 52% da água usada, né, na água que a gente usa é o uso na irrigação. Portanto, no campo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Como é que entra aqui esse produtor rural que usa essa água para irrigação? Como é que ele vai entrar nessa conta aí de pagamento, de recuperação desses mananciais? Porque, ao mesmo tempo, são os que mais usam, mas também são os que mais degradam por conta do desmatamento para o plantio. Aí a gente tem aqui o abastecimento urbano, que é 23%, a indústria depois, em seguida, tem o uso animal, né, que é na pecuária, ou seja, o campo usa 60% da água e o restante fica para o uso, digamos, urbano, industrial e abastecimento. Como é que entra aqui nessa conta geral, Guilherme, o campo, o produtor rural? Como é que ele vai pagar por isso também? Bom, Antônia, esse retrato aí que nós temos a partir dos dados da Agência Nacional de Águas, inclusive é bem parecido com a média mundial, né? Se nós olharmos a nível mundial, a irrigação é o principal setor que usa a água em termos de volume. A nível Brasil, é a mesma realidade. É claro que se nós lançarmos alguns olhares regionais, como, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu estou, essa figura muda um pouco e, normalmente, os usos urbanos têm volumes maiores de uso. Mas o fato é que nós temos uma possibilidade de aprimoramento no uso da água pelo setor agropecuário, sem dúvida nenhuma.
Nesse caso específico que eu estou comentando, sobre incluir no setor de saneamento básico um programa de manancial, é claro que teria desdobramentos indiretos para esse setor agropecuário. Como eu disse, eles poderiam, e as melhores experiências nacionais e internacionais só conseguiram viabilizar isso a partir do setor de saneamento básico, tendo os produtores rurais como os guardiões dessas áreas de manancial. E, portanto, recebendo valores para melhorar o seu manejo e incentivando para que utilizem menos água. Isso é uma possibilidade a partir do setor de saneamento básico. Existem outras possibilidades. Temos bons exemplos aqui no Brasil de programas de pagamentos por serviço ambiental, né, o chamado PSA, que não estão dentro do setor de saneamento básico. Quer dizer, a fonte de recursos é outra, a governança é outra, mas há um enfoque em água. Então, nos locais prioritários para cuidar e ter água, você consegue gerar benefícios a partir de um programa de PSA direcionados aos produtores rurais. O caso mais icônico e mais conhecido no Brasil é no município de Extrema, que fica aqui na borda sul do estado de Minas Gerais, fazendo aqui a fronteira com o estado de São Paulo. Extrema é um exemplo mais conhecido no Brasil de um PSA estrito sensu que viabiliza recursos para o setor agropecuário. Mas existem outras possibilidades, inclusive do ponto de vista tecnológico. Em termos internacionais, talvez o melhor exemplo seja Israel. Eu disse aqui, segurança hídrica é uma composição de vários fatores. Como é que Israel, que está numa região desértica, conseguiu avançar em direção à sua segurança hídrica? Não precisamos de água potável para todas as finalidades, eu havia dito isso aqui. A agricultura é uma delas, a depender de algumas condições, mas a gente não precisa de água potável para irrigar. E Israel avançou bastante nesse sentido. Eles pegam o esgoto, eles tratam o esgoto até um certo ponto e viabilizam essa água para a agricultura. Portanto, a gente diminui a concorrência de água potável, digamos assim. Aquele gráfico de pizza poderia mudar bastante no nosso contexto de Brasil se nós incentivássemos transições tecnológicas como essa, por exemplo. O que isso significa, Guilherme, digamos, para um usuário, e a gente pensando aqui no cidadão que está em casa, mas também na indústria, o que é que isso significa, por exemplo, em termos de custo? A gente pode ter aí, a partir tanto desse processo de privatização, com a implantação desses novos sistemas aí, a gente pode ter um aumento de custos? Em primeiro lugar, a gente costuma apresentar essa ideia não como um custo, mas como um investimento que, inclusive, do ponto de vista econômico, tem retorno. Antes de olhar para a questão econômica, é claro, é uma escolha racional. Essa clareza é importante para a conversa e para a nossa reflexão. Nós estamos falando de um recurso finito. Ele acaba se nós não cuidarmos. Precisamos cuidar. Então, há custos associados, sim. Para realizar esses investimentos, nós precisamos viabilizar esse recurso. A tarifa de água e esgoto é uma das possíveis fontes de receita. Nós não estamos falando que a tarifa de água e esgoto vai resolver todos os nossos problemas, mas ela é uma das fontes. Aqui, no contexto de São Paulo, nós estamos começando a estimar esses custos e fazer as projeções de quanto isso impactaria na tarifa. Nossa primeira projeção que a nossa equipe econômica está nos trazendo para restaurar, então, para um tipo de investimento só, para restaurar 41 mil hectares no sistema Cantareira, que é o principal sistema de abastecimento aqui de São Paulo. 41 mil hectares, isso já são as áreas prioritárias que nós identificamos. Para restaurar essas áreas, teríamos um custo, um incremento médio na tarifa da Sabesp da ordem de 1,23%. Então, em primeiro lugar, é um custo e um aumento bastante marginal, essa é a primeira clarificação. Isso é, na média, qual é a beleza que a regulação e a estrutura das tarifas nos permite? Nós podemos calibrar esse impacto médio. Por exemplo, e essa é uma das ideias que o IDS vai advogar,
as famílias em situação de pobreza e extremamente pobres, que estão dentro do sistema de saneamento, não devem ajudar a ratear e a custear esse investimento. Nós precisamos calibrar em outros. Mas é um aumento bastante marginal e que, novamente, as boas práticas nacionais e internacionais e a ciência mais refinada nos indicam de que é um investimento inteligente, que gera retorno em termos de segurança hídrica. E para finalizar, de fato, Antônio, eu só queria lembrar que, claro, a gente está trazendo aqui os dados de São Paulo, mas as revisões tarifárias acontecem em todo o Brasil. E a nossa ideia é ampliar esse debate. Inclusive, há outras janelas de oportunidade. Ano passado foi feita a revisão tarifária da Copasa, em Minas Gerais. A DASA, que é a agência reguladora aí do Distrito Federal, está começando esse debate, pensando em como incluir um programa de manancial dentro do funcionamento da CAESB. Enfim, esse debate não é uma questão restrita aqui para o contexto paulista, nós precisamos urgentemente nacionalizar esse debate. Eu aproveito aqui para agradecer a oportunidade da TV Senado, o convite feito por você, e colocar o Instituto Democracia e Sustentabilidade à disposição para esse tipo de debate. Guilherme, eu que agradeço a sua participação aqui na Agenda Econômica para a gente discutir esse tema que, sem dúvida nenhuma, ele é básico, né, para a sobrevivência e para o desenvolvimento da economia do país. Muito obrigada mais uma vez. E agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, já está em nossa página senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Até a próxima Agenda Econômica.